Olá, meu nome é Anne Marilyn e é um prazer, participar, né, dessa apresentação. Eu sou doutoranda em literatura portuguesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ, né, onde eu pesquiso sobre a obra, né, de Paulina Chiziane, a escritora moçambicana, né, muito conhecida, até pelo Prêmio Camões. Ela tem meu estudo é totalmente focado para as representações da mulher, né, que ela faz no livro chamado Niquete, é uma história da poligamia. Eu estou muito feliz de poder participar dessa apresentação, nesse congresso, né, e eu vou apresentar o livro chamado Becos da Memória, da autora Conceição Evaristo. O tema do meu trabalho é memória, ancestralidade e infância em Becos da Memória, né, uma análise crítica. Falando um pouquinho sobre a vida de Conceição Evaristo, né, ela é um grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista. Ela nasceu em 29 de novembro de 46, em Belo Horizonte, foi a segunda de 9 irmãos. Ela teve uma infância, uma adolescência marcada pela miséria, né, uma favela chamada Pendura-Saia, que ficava lá no centro-sul de Belo Horizonte, e ela trabalhou como babá e faxineira enquanto ela estudava, né, e sempre aspirando, né, a carreira de professora, até que ela consegue, né, terminar o curso normal e não conseguir emprego em Belo Horizonte. E ela acaba mudando em 73, 1973, para o Rio de Janeiro, onde ela vai fazer faculdade de letras na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí ela também seguiu a carreira no magistério, né? Ela começa a trabalhar na rede municipal do Rio de Janeiro até o ano de 2006, quando ela vai se aposentar. Ela estreia na literatura em 1990, com 6 dos seus poemas, né, que são incluídos num volume da coletânea dos Cadernos Negros, uma publicação que é periódica, né, e tem esse intuito, né, o Caderno dos Negros tem esse intuito de veicular a cultura e a produção escrita afro-brasileira, né, seja na forma de prosa, seja na forma de poesia, e a vida acadêmica dela também segue, né, ela fez o mestrado na PUC em 96, e ela também fez o doutorado de literatura comparada pela UF em 2011. Ela é autora, né, de vários contos, poemas, romances, livros para criança. Ela tem uma obra bem diversa e já recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti em 2015 e também de personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti também em 2019. Né, a obra-prima dela, né, a matéria-prima que ela trabalha é falar sobre a vivência das mulheres negras, né, que são as suas principais protagonistas, são repletas assim de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais que a gente percebe no nosso país, né? Ela mistura sempre a realidade, a ficção, os textos são sempre um retrato, ela tenta fazer um retrato, né, mais fiel possível do nosso cotidiano, né, e uma literatura que traz denúncias, mostra um pouco das opressões raciais e também de gênero, né, e também uma preocupação enorme em resgatar, né, a ancestralidade da negritude brasileira, né, que, na visão dela, foi apagada pelos portugueses durante os anos em que a gente viveu a escravidão, né? Um dos temas caros e um conceito, né, que ela criou durante esse tempo de estudos que ela fez acadêmicos foi o termo escrevivência, né? O termo escrevivência, na visão do Eduardo de Assis, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais,
é um conceito, né, um conceito literário que ela implementa. É um termo que, segundo a própria Conceição, relata nas diversas entrevistas que ela dá, ela é um termo que nasce ao relembrar as cenas do passado escravista brasileiro, né? Que as mulheres negras escravizadas, elas tinham a função de ninar os filhos dos senhores. Eram as mães pretas que contavam histórias para adormecer. Aí vem a frase que ela sempre repete ao falar sobre escrevivência, que é essa frase que ela diz que a nossa escrevivência, ela não pode ser lida como histórias para niná-los da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Quando uma mulher negra escreve, né, ela faz para acordar aqueles que antes eram senhores de seus sonos injustos. O mote de criação é a própria vivência pessoal ou coletiva, a vivência dos africanos ou dos seus descendentes também aqui no Brasil. Agora, falando propriamente sobre o livro, Becos da Memória foi publicado em 2006, né? É o segundo romance de Conceição, e ele trata com realismo, né, poético, o drama de uma comunidade, né, de uma favela que está em processo de remoção. E, mais uma vez, o protagonismo da ação vai ser de uma mulher, né? Vai ser o símbolo também da resistência à pobreza e à discriminação. Então, Beco da Memória é uma coletânea, né, de relatos dos moradores de uma favela que estão às vésperas do que eles chamaram na época de desfavelamento. Por incrível que pareça, o desfavelamento também foi motivo, né, da favela onde Conceição vivia, em Belo Horizonte, Pedura Saia, ser extinta, né, para criar, segundo as autoridades da época, criar novos empregos, comércio, e por isso a favela foi extinta. Então, a Becos da Memória também resgata um pouco da memória afetiva da própria vida da autora. As memórias, as pessoas estão sendo retiradas dos seus lares em troca de uma mísera quantia de dinheiro, né, o pedaço de madeira para construir suas casas em outro lugar, e a personagem principal, Maria Nova, né, ela também, ora ela é uma narradora onipresente, né, ora ela é a própria personagem da favela, né? A gente é inserido no romance, no dia a dia das famílias, através da Maria Nova, e aí a gente passa a conhecer as dores, as lutas, os sonhos, né? E um passado e presente marcado pela pobreza daquelas pessoas que vivem ali. A narradora, né, ela vai aprofundando os pensamentos, sentimentos dos personagens e percorre com sua esperteza e inteligência os becos da favela, ouvindo as histórias, apresentando os moradores, seus relatos de vida, que muitas vezes são chocantes, terríveis, né? Apesar de, no início do livro, Conceição alertar que nada que está narrado em Becos da Memória é verdade, e nada que está narrado em Becos da Memória é mentira, a verdade é um resgate, como eu já falei, da própria vida da autora, uma própria escrevivência. Ela escrevendo também, não só da sua vida, mas da vida daquelas pessoas que viveram com ela. A gente tem o Pollack, né, que vai falar um pouco sobre isso, quando ele fala sobre que as memórias subterrâneas, elas são relegadas ao silêncio, né? Quando essas memórias, elas são afloradas, elas constroem a subversão. Como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõe à memória oficial, no caso da memória nacional. Então, como a própria a Chimamanda fala, a história tem duas partes, né? A gente pode ouvir um lado e o outro lado. Então, a memória relegada à população negra, afro-brasileira,
é sempre uma memória vista, né, pelo outro lado, não pelo lado das pessoas. Então, nesse livro, a Conceição, ela vai trazer esse lado, e não costuma ser publicizado, não costuma estar nas bancas literárias, não costuma estar nas livrarias. Então, é a presença de um passado que não passa, né? E também ela vai trazer, né, saberes ancestrais, as dores dos antepassados, né? E ao retratar as dores de cada indivíduo, mas que são comuns a muitos, né? Isso também traz para o coletivo, né, a importância da resistência, da união, da transformação, né? Basicamente, a leitura que ela nos traz, que ela nos faz refletir, né, é uma escrita que é individual, mas ao mesmo tempo coletiva, né? Alguns pedaços assim muito importantes no livro sobre ancestralidade, o personagem Vorrita, né? O outro personagem chamado Bondade, também negro Alírio, né? São representantes dessa ancestralidade, né? Em um trecho do livro vai dizer assim, Vorrita tinha as mãos vazias de bens que lhe coubesse, estava vencendo o tempo amargo, sofrimento, e usara uma única arma, o amor. Ela testemunhara o nascer de tanta vida. Era duro viver, mas valia a pena. Assistiu a tanta dor, mas testemunhou alegrias e esperanças também. Tinha muita esperança para si e para os outros. Então, a ancestralidade, trazendo toda a sua experiência, né, suas dores, das alegrias, daquilo que tinha vivido, e como isso vai perpetuar por toda a obra de Conceição, né? E a empatia entre as pessoas que viviam na própria favela, né? A tristeza que rondava, porque estavam perto de ser expulsos daquele lugar, do lugar que dizia tanto para eles, né? E não dizia nada para as autoridades que queriam retirá-los daquele lugar. E sempre esse olhar, né? Um olhar de Maria Nova, sempre aquela narradora onisciente, tudo sabe, né? E aí ela vai tentar retratar um outro trecho, na página 73, um pouquinho sobre a visão dela, sobre a favela como uma senzala, né? Então ela vai dizer, nesta época iniciava seus estudos de ginásio, lera e aprendera também o que era Casa Grande. Queria citar como exemplo de Casa Grande o bairro nobre vizinho e como senzala a favela onde morava. Então, a menina Maria Nova ela já tinha já a ideia, né, de um letramento racial, de como viviam as pessoas que estavam com ela ali naquela favela, né? Ela tinha para contar, em outro trecho ela vai dizer na página 150, tinha para contar sobre uma senzala que hoje seus moradores não estavam libertos, pois não tinham nenhuma condição de vida. Então, a reflexão da própria personagem vai mostrar o quanto que as pessoas percebem, né, o lugar de fala em que elas estão, e toda a problemática social envolvida nisso. Falando um pouquinho sobre a infância, né, a Regina Delcastagne, ela vai apontar, né, que na sua obra, na sua pesquisa, né, chamada Ausências e Estereótipos do Romance Brasileiro, né, das últimas décadas, ela vai apontar que 2000
376 personagens, cerca de 17,4%, né, dos personagens, as obras lançadas no Brasil, independente de que obra seja, eram de crianças, né? Mas do sexo feminino, apenas 68 do sexo feminino. E aí também Conceição vai trabalhar um pouco dessa questão da infância e da supressão dos direitos. Em um trecho do livro, ela vai falar o seguinte: outro dia veio aqui o fornecedor da fábrica de cigarros, suprir os botequins da favela. O homem diferente de nós fala grosso, com a mão no bolso, e os dois se olham. Ele já sabe do vício do moço. O moço já sabe das necessidades da mãe da menina. O moço é rápido, direto, franco e cruel. Quanto você quer, mulher? A mãe da menina não responde. O moço tira um pacote de notas. A mãe chama a menina. Nazinha, acompanha o moço. O homem pega a menina pela mão e segue outros rumos. Não mais o rumo da fábrica. Era preciso fugir. Pegar o dinheiro do patrão. A mãe da menina junta os trapos, o filho doente, o marido revoltado e bêbado, e procurou outros caminhos. Também era preciso fugir. Então, a Conceição também toca na questão da exploração infantil, que é algo, infelizmente, ainda comum no nosso país, né? E também vai tratar de temas difíceis, né? Como a violência doméstica, né? Personagens que eram mulheres atacadas, né? Violentadas pelos seus esposos, né? E a infância, ela tem um término precoce, né? Em determinado trecho do livro, ela vai dizer: Beto cresceu repentina e violentamente. Era impressionante ver um menino que até ontem era moleque virar adulto, de um dia para o outro, inclusive na própria feição do rosto. Está na página 126. Então, ela também retrata, né, com preocupação, essa necessidade de uma criança pobre, né, vivendo em favela, ter que amadurecer de forma muito rápida, né? E a criança também, ela vai retratar a criança como leitora do mundo, né? É, Aí ela vai dizer, Maria Nova crescia, olhava o pôr do sol, Maria Nova lia, às vezes vinha uma aflição, ela chorava, angustiava-se tanto, ela queria saber o que era a vida, queria saber o que era a vida, ela repete, né? Queria saber o que havia atrás, dentro, fora de cada barraco, de cada pessoa. Fechava o livro e saía, isso na página 32. Então, ela também, ela retrata, né, a importância da leitura, até para a construção de um ser pensante, de um ser que reflete, não só vive, não só existe, mas ele também quer reconstruir a sua vida de uma forma diferente, né? Então, são várias etapas que a Conceição vai trabalhar em relação à memória, à ancestralidade e à infância, né? Então, é um livro muito rico, em que a gente tem muitas coisas para podermos debater. Gostaria muito de agradecer essa participação. Obrigada.